eu vou contar. Geraldo quem inventou o disco que assombrou o povo desse lugar. No vídeo de hoje, vamos contar a história do disco voador. Um fato acontecido em São José do Brejo Cruz, no interior da Paraíba. Eu confesso que eu estava com muito medo. Eu só sei que eu quase não estava em casa. As pedras travou e eu saí desse jeito, passando mal mesmo. Eu tive muito medo. Era mais ou menos 7 horas da noite de sábado, quando a população de São José do Brejo Cruz se assustava com as luzes que se acendiam e apagavam em cima daquela pedra. Com as luzes coloridas que acendia e se apagava, verde e amarela, azul e a vermelha que estava dando sinal de alerta, mandando o povo pra cá. No dia que aconteceu foi o maior rebuliço, gente que era machão correu com medo do disco, arreda povo do meio que estou com medo do bicho. E quem vai nos ajudar a falar dessa história é meu irmão Geraldinho. Eu queria que você me contasse como foi essa história do disco voador em São José do Brejo Cruz, que assustou muita gente, e como foi essa ideia do disco voador caseiro. Surgiu assim, era um comentário de São José na época, na cidade, o pessoal já falava sobre isso aí, né? Muita gente acreditava, né? E eu tive a ideia de pegar 4 lanternas, revestir ela com bolas de assopros, né? E aí eu montei esse disco voador em São José. A bola de assopro que você fala é aquele balão de aniversário, né? Isso, muita gente chama bexiga, né? E eu peguei 4 bolas daquelas e revesti elas, que cada uma lanterna com uma cor diferente. No caso, vermelha, verde, amarelo e azul. Qual o objetivo de você criar esse disco voador que na verdade nunca saiu dessa pedra para lugar algum? Rapaz, o objetivo desse disco voador simplesmente, como falamos aqui na linguagem nordestina, uma presepada, né? Só uma presepada. Eu criei isso aí sem pensar em nada e deu certo. Você precisou de quantas pessoas para formar o disco voador? Na verdade, eu montei esse projeto sozinho, mas eu precisei de 6 pessoas. A presepada foi tão bem elaborada que ele teve a ideia de deixar 2 participantes do grupo na rua para passar informação à população para mostrar o disco voador em cima dessas pedras. Eu estou aqui na presença de um dos integrantes do disco voador. Foi ele que ficou embaixo na rua para anunciar o disco voador em cima do serrote. É Dilson Lima, popularmente conhecido por Moriquito. Eu ficava embaixo para avisar o pessoal, né, do disco voador. Ficava eu e Jerônimo. A sua função foi passar informação para a população. Isso, porque quando a história foi criada entre nós, do grupo, né, tinha que ter aquela pessoa para ver o disco e avisar que estava tendo disco, né? Passar que o disco voador tinha chegado na cidade, né? E a cidade tinha um pouco de árvore, né, na praça, e tinha Impedia a visão, né? Isso, impedia a visão. E foi bem bolada porque foi para ele ter chegado em cima do serrote, né, que tinha uma visibilidade boa, e a gente embaixo... Pela altura, né? Isso, tinha que passar para o pessoal que estava embaixo que o disco voador tinha chegado na cidade. O meu trabalho foi o quê? Avisar as pessoas que estavam entretidas com outra coisa, né? Isso aí, a gente quando viu que o pessoal já tinha visto, né? O papel da gente era o quê? Chamar o pessoal, avisar que tinha chegado o disco voador para amedrontar o pessoal, e eles aí iam passando um para o outro, né? E aí aconteceu muita história nesse fuzuê todo. Aquelas pessoas que estavam entretidas, como eu falei, a gente avisava, amedrontava, se fingia que estava com medo também, né? Eu posso confessar a vocês que eu não sabia que dava essa repercussão toda. O trabalho da gente tem que ser aquele de verdade mesmo. A gente passar que a gente estava com medo também. E aí, quando a gente ia avisar, a gente tinha que passar que estava com medo também, nervoso. Por mais que estava sabendo. Isso, por mais que estava sabendo, a gente tinha que passar. Um papel muito bem elaborado.
Pela repercussão que teve essa ideia do disco voador, quase não houve necessidade dos 2 integrantes que ficaram na rua para anunciarem o disco voador. Foi assim, Geraldinho? Isso. Na verdade, quando os 2 integrantes que ficaram na rua, ficaram lá fazendo aquele auê, aquela amedrontação ao povo, na maioria do tempo o pessoal já estava vendo aquilo mesmo antes do integrante entrar na sua participação do disco voador. Pela repercussão que teve esse disco voador, quase não foi nem necessário vocês dois passar informação à população. Com certeza. O trabalho foi tão bem feito, tão bolado, né? Como eu falei. E no momento deu por despercebido que não deu nem a hora da gente divulgar. Muitas pessoas já chegaram correndo. O disco voador, porque já foi uma coisa já para todo mundo que viu, né? Quer dizer que você estava em grupo? A gente começava a chamar a gente assim, né? Jerônimo ficava numa parte da rua, eu ficava no centro da cidade. Muito criatividade. A cidade tinha um bairro lá, que era mais popular, né? Certo. E eu ficava no centro. Estou aqui com mais de um integrante do grupo Disco Voador. Este que ficou aqui na rua para passar uma informação junto com o Muriqui. Verdade. Você, qual foi a sua reação para amedrontar as pessoas? Rapaz, eu vou ser muito sincero, eu me diverti muito. Foi uma coisa que, assim, eu não pensei que ia ser tão abrangente, mas foi bom. Eu vi no cima das pessoas, as pessoas encarando aquilo como fosse uma realidade. E até hoje ainda me dá uma lembrança muito gostosa. De tudo que eu vi, tudo que eu fiz, tudo que eu participei. E aquele elenco está todo de parabéns. Todo de parabéns. Geraldinho, todos. Todo de parabéns, porque foi uma coisa maravilhosa, uma brincadeira sadia, gostosa. Geraldo, foi um assunto bem... Você formou um grupo e Muriqui formou outro. Aqui no bairro, né? Eu fiquei na praça, já para dar notícia, né? Na hora que eles acenderam as lâmpadas lá, o disco voador, aí eu saí gritando na rua que era o disco voador, né? E a cidade era pequena na época, bem pequena. E as pessoas começaram a vir, sair para fora e começou aquele alarme todo, né? E eu ainda fiquei mais alarmando o povo. O disco voador estava descendo. Né? Isso. O disco voador estava descendo. E as pessoas foram cantando, alarmando, e era menino chorando, gente gritando, outros dando diarreia. Teve gente que até adoeceu, né? Na nossa cidade. Mas foi só isso. É verdade, não, peraí ainda. O que foi? É verdade que teve um patrão aí que teve um medo, começou a passar. Não, foi uma coisa que ele, ainda chegou meu ex-patrão, ele chegou a ligar para a cidade, né? Avisando as pessoas. Aí foi aquele negócio todo. Mas foi bom, viu? Gostei. Como você se sentiu na hora? Você mesmo sabendo que fazia até parte do elenco e você teve medo? Rapaz, eu vou confessar pra você e pra você. A coisa foi tão real, mas tão real, que no momento eu pensei que era um disco voador vindo descendo do céu mesmo. Eu comecei a gritar. Aí eu fiquei, tá vendo? Foi uma coisa. Rapaz, a expectativa foi tão grande que as pessoas começaram. Foi uma coisa tão real. A repercussão, né? Oxe, mas foi tremendo esse negócio, viu? Mas foi bacana. Ei, valeu? Valeu, muito obrigado. Valeu. Tchau. No caso, o papel dos 2 integrantes era mostrar e amedrontar cada vez mais a população. Isso mesmo, era. Eu deixei eles lá já como figurante anônimo, vamos dizer assim. Agora a gente vai falar da repercussão do disco voador em São José, do susto do povo. Na verdade, as pessoas realmente se assustaram, teve repercussão com essa sua ideia? E teve tanto, viu? Eu nem avaliava que poderia surgir, ter uma grande repercussão, como teve, viu? Isso foi tão embolado, deu tanta repercussão, que as próprias famílias da gente, eu tinha uma irmã grávida na época, e eu não tinha passado para ela, porque o plano tinha que ser bolado daquele jeito, né? Para ninguém passar para ninguém. E eu tive que ir lá, chamar ela num canto, e depois de muito tempo dizer que era uma embolação da gente. Porque para evitar o perigo, você não avisou antes, eu não corri o risco até de estourar, né? Você percebeu mais ou menos como foi a reação das primeiras pessoas? Percebi, sim. Daqui a gente escutava um pouco o barulho das pessoas aqui, das casas vizinhas ali. E eu escutei quando uma criança saiu em frente à sua casa, era um pouquinho escuro lá no bairro, lá, né? E quando olhou para cima do serrote aqui, então a criança gritou: "Maninha, uma nave espacial em cima do serrote".
Aí a mãe, eu escutei também a mãe dizendo: que conversa é essa, meninas? É, mãe, vem ver. No que ela saiu fora, a mãe saiu fora, aí realmente ela disse: é mesmo, vem ver, meu velho. Já chamou o esposo dela também. Vamos entrar em contato com Daniele, que foi uma das primeiras vítimas que viu o disco voador em São José. Ela não se encontra mais na cidade, mas está aí para relatar o momento que aconteceu. Diga aí, Daniele, como foi que tudo aconteceu naquele momento? Bem, tudo aconteceu por volta de 6h30 para 7 horas. Eu estava na frente de casa jogando bola com outras crianças e comecei a ver aquelas luzes por cima do Cerro dos Tanques, as luzes coloridas acendendo e apagando, e daí eu comecei a gritar que era uma nave espacial. Chamei para minha mãe: mãe, a nave espacial. E daí ela veio ver o que era, né? E então ela viu as luzes também e chamou meu pai. E daí foi chamando gente. E as crianças que estavam comigo começaram a chorar, né? Chorando. Outras gritavam pela mãe. E daí foi juntando gente, né? Nessa brincadeira que repercutiu, né? Foi uma brincadeira muito bem elaborada. E daí surgiu a história da nave espacial, né? Do disco voador na nossa cidade de São José. E aí começou aquele auê nesse bairro, nessa rua aí, de todos os cantos vindo gente. E aí foi essa frustração na população de São José. Seu objetivo e sua meta de assustar a população com o disco voador foram alcançadas? Rapaz, eu confesso a você que foi mais do que alcançada, porque eu não imaginava que poderia fazer o que eu consegui fazer. Uma repercussão dessa? Isso, foi mais do que esperado. Eu achava que, sei lá, uma coisa sem pensar, não achava que ia fazer o que fez, não. É verdade que teve uma criança que teve um grande susto. Sim, essa daí ficou em destaque, né? Ela saiu correndo desesperada, entrando num comércio, saiu na outra. E entrou em destaque aí a pessoa, o dono do comércio, até que não sabia o que estava acontecendo, praticamente ainda não estava sabendo, e ele: o que é, menino, se eu vou correr, eu vou morrer debaixo da saia da minha mãe, que o disco voador tá pegando o povo aí. Saiu correndo desesperado. Inclusive esse rapaz hoje ele é o meu cunhado, né? É irmão da minha esposa. E dentro dessa repercussão, e os medos? Rapaz, muito medo, muita gente amedrontada, frustrada. Teve pessoa que até chegou a travar as pernas. Eita. Que estava lavando roupas na lavanderia à noite, né? Funcionava à noite, tinha energia e tal. E a pessoa não teve condição de chegar em casa, a não ser segurando pelo muro. E quando acabou o muro, travou as pernas, não tem mais condição de andar. Estamos aqui com a presença de mais uma vítima que teve medo do disco voador em São José, Josineto. Pois é, tem um primo, né, Geraldinho, covarde, porque além de ser primo, mesmo que ser irmão, a gente criado junto, ia me fazer um susto tão grande. Eu tava na lavanderia pública, lavando roupa. Antigamente, quando o pessoal lavava roupa, né? Aí, de repente, surgiu. De primeiro, eu vivia inventando que todo mundo tava vendo um disco voador. Era um comentário, né? Era, todo dia esse comentário, né? De repente surgiu aquele comentário. Eu acho que, se eu não me engano, foi a boca da noite. Foi. Mas tem um disco voador, tá ali no Cerro dos Tanques. Aí, cadê? Aí, não olhei mais. Olha ali! Aí eu disse: não, vou olhar pra... Eu não tive coragem nem de olhar pra trás, não sei nem que Você cor era. estava só nesse momento? Tinha um monte de gente lá lavando roupa, que eu nem me lembro mais quem era, já faz muito tempo, né? Eu só sei que eu quase não estava em casa. Eita! Foi. É verdade que suas As pernas pernas travou, e eu saí desse jeito, passando mal mesmo. Josineto, tá Por isso que bom. o pessoal diz que Já todo tá bom, mundo não ninguém aguento tem de tanto amigo. rir, porque cada pessoa tem um detalhe para falar e eu... Obrigado. Aí, que amiga é esse? Uma covardia dessa ia matando uma prima. E tiveram outras pessoas também, né? Como alguém chegou até a cair, deu uma deslizada numa linha de carnaúba e caiu. Estamos aqui com mais uma vítima do medo do disco voador de São José, Marito de Gemar. Tudo bem, Marito? Tudo bom, filho. Como está? Marito, me diga aí como foi a sua reação no dia que você viu as luzes
em cima do serrote, que era o nosso disco voador. Rapaz, eu sinto, todo mundo tem essa história de disco voador, aí a gente não sabia o que é disco voador, né? Aí, coincidência, aquela brincadeira lá, aquela presepada, aí coincidiu com o medo, o susto, né? Aí todo mundo ficou abismado, que São José, aí todo mundo correu pra lá. Parecia, né? Parecia. Aí que o negócio sumindo, aparecendo aqui, vamos lá, assistindo. Eu sofri uma queda. Eita! Foi. É verdade que na época o mercado público estava em reforma. Aí tiraram as linhas de carnaúbo, colocaram em pé da calçada e você, ó. Com certeza. Aí disse assim, é verdade, né? Caí. Olha aí. Corri pra gente ver, né? Ele concorda. Com certeza, foi. Ele concorda, olha, né? Aí disse tem assim, e marido de gemar, meteu o rabo. O desespero do povo foi de chamar a atenção. Carreira pra todo lado, muita mãe com aflição. E marido de gemar meteu o rabo no chão. Foi. Foi interessante. Marido, você não foi a única pessoa que teve uma trajetória do desguardo, que teve uma trajetória, foi vítima desse episódio, não. Não, foi São José em peso. Foi São José em peso, correu pra ver, né? Pra admirar aquele negócio lá. Que todo mundo, pô, disco voador. Aí uma presepada. Eu acho que foi vocês que fizeram essa montagem. Eu igual o Geraldinho. Mas conseguiu, foi uma brincadeira e deu certo. Valeu, obrigado. Rapaz, foi um auê daquele que, assim, eu que tava por dentro aqui, eu queria estar de fora para ver o tamanho do medo do povo. Participar do frevo, isso. né? E o medo foi tão grande que neste dia eu sabia mais ou menos que vocês estavam com essa ideia. Inclusive eu até peguei uma das ferramentas, a lanterna, mas na hora do medo eu esqueci de tudo, só lembrei do disco voador de verdade. Pronto, na verdade, foi dentro de todos os medos que aconteceram devido a esse disco voador, o que eu mais presenciei de perto mesmo foi o seu. Por quê? Foi o seu, foi o de Gessione, foi o de Doca, porque vocês passaram bem pertinho da gente, né? E ali, quando surgiu essa ideia de acender a primeira lâmpada, e eu vi de perto vocês correndo naquele desespero, e lembro bem que você estava sempre atrás de derrubar um outro, dar um caos, né? Olha, meu objetivo é pegar aqui, olha. Isso aqui, não sei como é que se chama isso aqui. Passador, né? O meu objetivo é pegar isso aqui para eu poder acompanhar os passos. Pois é, eu vi que faltou pernas em vocês, até da carreira grande. O assunto do povo era o disco voador, naquela época. A gente ia para um banho no açude do Silmaro. Quando eu perguntei a Gessione o assunto do disco voador, ele disse: Doca, na volta a gente lhe explica melhor. O assunto do povo realmente era disco voador, o assunto do povo. Aí então, quando ele me perguntou, eu com medo, né, eu tinha o quê, 14 anos na época, aí eu disse: Doca, vamos deixar pra volta, porque eu tenho medo, confesso que eu tava com muito medo. Vamos deixar para volta que eu explico melhor. Pronto, a gente foi tomar banho, na boa, e quando a gente tomou banho aqui, voltou, minha mãe, que já sabia de todos os detalhes desse negócio, pediu a Geraldinho que não ligasse nada antes de eu voltar, para eu não me assustar. Então assim Geraldinho fez, Geraldinho ficou me esperando que eu chegasse do açude. Quando eu já vinha nessa direção aqui, que Geraldinho viu que eu já estava de costa para as pedras lá, eu disse: pronto, Doca, já estamos perto da cidade, da rua, então eu vou explicar a você mais ou menos como, não sei muita coisa não, mas o pouco que eu sei é o seguinte: o povo diz, pronto, quando eu disse o povo diz que a primeira luz que acende, aí eu pulei esse paredão aqui. Eu disse: o povo diz que a primeira luz que acende, aí eu pulei o paredão e disse: é a vermelha. Vinha Doc e Gessione, Manuel Filho ao seu lado, e começaram a falar nesse bichão assombrado. Tinha um paredão bem alto, pularam do outro lado. Daqui eu me virei para esperar por ele. Quando eu olhei para ali, tava essa arrumação da luz vermelha, justamente a luz vermelha acender. E a vermelha que estava dando sinal de alerta, mandando o povo pra cá. Eu disse: Doca! E aprontei para lá. Quando ele olhou para lá, aí
tombo carreira. Aí fui pra casa correndo. Logo depois desse pulo começou o desespero. O Doca e o Gessione iam correndo ligeiro. Manel Filho vinha atrás de derrubar os companheiros. Manel Filho sabia, mas o medo foi tão grande que dessa hora ele esqueceu. Deu amnésia. Apagou. Por coincidência, eu tinha pego durante o dia uma das ferramentas, no caso a lanterna com a bexiga de aniversário. Aquelas bolas de aniversário. Eu peguei e mãe disse, deixa isso quieto, que aí Geraldinho está inventando um disco voador, deixa quieto. Na hora eu esqueci da lanterna que eu tinha pego e deu um bronco. Então quando eu cheguei em casa chorando, mãe, o disco voador, mãe, o disco voador. E mãe explicando, não, meu filho é Geraldinho. Eu disse, mãe, é o disco voador, vendo do assunto agora. Eu vim em cima das pernas do disco voador e ela dizendo, não, meu filho, é Geraldinho com as bolas de assombro. Eu disse, não tem como, mãe. Ele tava lá em cima, Geraldinho explicando. Aí foi como a ficha foi caindo, eu fui me acalmando mais, mas confesso a vocês que eu tive um baita de um susto. Geraldinho, porque a primeira luz que acendeu foi a vermelha? Rapaz, nada programado, né? Tudo isso foi por coincidência, né? Eu não sabia de nada e eu quem projetei o disco voador, então a luz vermelha era a minha. Bom, a gente já falou da repercussão, agora vamos falar das mentiras. Teve muitas mentiras? Vixe, rapaz, essa teve mentira igual a quantidade de medos praticamente. Foi. Primeiro, teve uma senhora que chegou lá, pegou o filho dela pelo braço, já botou no colo e saiu correndo, dizendo que o quilarão dela, o quilarão, como disse ela, estava tomando de conta do terreiro dela, que esse disco voador tinha passado lá em cima da casa dela, que dava para achar uma agulha, se fosse por caso, né? Essa foi uma das mentiras. Depois, quando tudo se acalmou, que a gente desceu lá de onde nós estávamos, um outro senhor saiu dizendo que esse disco voador saiu voando em rumo a Caicó. Foi. Caicó? Disse que passou por dentro da Vaz do Açude e chega, clareava tudo. E aí saiu muitas mentiras, muitas mentiras mesmo. Saiu mais de 100 mentiras saiu demais, pois disseram que o disco tinha deixado mensagem, que o povo de São José era nervoso demais. E como foi, chegou a revelação que não era um disco voador e sim uma brincadeira? Na verdade, uma boa parte da população veio ao encontro, ou com medo ou sem medo, vieram muitas pessoas ao nosso encontro. Então, quando eu cheguei a revelar para algumas pessoas, nem para todas que estavam perto, eu revelei, inclusive para o dono da terra, eu revelei que era a gente, estava fazendo apenas uma brincadeira. Então ali ele me apoiou com palavras, me apoiou, e eu já entrei no meio da população disfarçado para que ninguém percebesse tudo de uma hora só. Acabou sendo integrante também do... Isso, eu acabei sendo... Figurante, no caso, né? Isso. Mas isso só veio realmente a ser revelado no outro dia. Estamos aqui com o proprietário da terra, que relatamos no decorrer do vídeo. Jorge Saraiva Leão. Foi o único que teve a coragem e a iniciativa de se aproximar do disco voador. Realmente ocorreu esse fato, e quem via de longe pensava que era realmente uma coisa, digamos, extraterrestre. O fato é que foi uma coisa bem bolada. Eu fui lá no local. Me diga uma coisa, o que lhe deu coragem de ir até lá? Até o senhor teve dúvida ou teve certeza que ali poderia ser caseiro? Como é que é? Não, eu não tinha, eu fui na dúvida, eu fui por uma curiosidade. Eu não pensei que fossem pessoas, eu pensei que fosse uma coisa um extraterrestre. O fato é isso. Rapaz, eu acho que foi o mais corajoso aqui. Eu não sei de onde foi que eu tirei também essa coragem. Não tinha nada de arma nenhuma.
Então, quando eu disse que ia atirar, então eles se rebelaram. Não, não atire não. Somos nós que estamos fazendo essa brincadeira e tal. Aí acabou apoiando para o próximo evento. Exatamente, é verdade. Jorge, muito obrigado. Nada, amigo, que é isso. Esse episódio aconteceu na noite de sábado. E qual foi a reação da população no dia seguinte? Rapaz, duas reações diferentes. Uns que já sabiam, você sabe como é cidade pequena, vai passando para os outros, né? Então, cidade pequena vai passando as informações para as outras pessoas. Uns olhavam para mim e diziam assim, você é palhaço, viu? Como é que tu conseguiste fazer aquilo? E ali eu levava na esportiva, na brincadeira, né? E começava a brincar com as pessoas e rir, mangar da cara de cada um. E ali para mim, eu estava participando como figurante naquele momento que as pessoas vinham ao meu encontro. E assim, eu estava me divertindo, na verdade, naqueles momentos, no outro dia. Porque no momento que a gente está dentro do projeto, a gente não está vendo realmente a realidade do que está acontecendo, né? Você fez o espetáculo, depois foi assistir a plateia. É tipo você faz uma filmagem e você vai ver amanhã no telão. Então, eu acredito, interagir com as pessoas e fui levar na brincadeira. Eu acredito que quando as pessoas falavam assim, você é um palhaço, mas eu acredito que é um pouquinho de raiva misturado com alegria. Eu tenho certeza, né? Do jeito que as pessoas viessem para mim, mesmo falar assim, você é um palhaço com raiva mesmo, eu não ia passar Mas no raiva. fundo mesmo, eu tenho certeza que tinha uma diversão, um riso, não se segurava, eu acredito. Porque assim, quando as pessoas falavam sobre isso aí, você é um palhaço, falando sobre o disco voador, eu não conseguiria brigar com aquela pessoa, porque ali logo vinha um sorriso meu, e aí a pessoa também não ia, né? Como é que a pessoa vai brigar com uma pessoa, uma série e eu tô rindo? Então, pra mim foi divertido. Você não pensou nas consequências que podiam vir para você se chegasse a adoecer ou passar por um caso grave, pelo medo? Rapaz, eu confesso a você que isso não deu tempo, não. Não deu tempo eu pensar que alguém ia morrer, que alguém ia abortar, que alguém ia se suicidar, alguém que ia se subir a pressão ou baixar? Não deu tempo de pensar nisso, não. Eu só via só assim. Eu via que ia dar certo e eu não olhava nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, nem para cima, nem para nada. Eu só via que queria dar certo, não pensei em quem ia morrer, quem ia escapar, quem ia se arrebentar, não. Isso, o medo foi tão grande que teve um senhorzinho que deu uma grande dor de barriga, viu? Deu uma dor de barriga grande. Eu, sem pensar em nada, o que poderia acontecer, né? E chegou até, essa dita pessoa, chegou a fazer uma ameaça a mim. Mas só que eu também levei na brincadeira. Não respeitei e está aí. Até hoje o pessoal tem a curiosidade ainda de saber a história do disco voador de São José. Foi um episódio que causou muito medo à população de São José, mas também fez muita gente rir. E os participantes do grupo, quais foram? Rapaz, foi eu, Zé de Chaga, Toninho de Lu e Luciane. É o que estavam nós quatro em cima da pedra, com as lanternas. E Jerônimo e Muriquito como figurante lá no centro da cidade. Você que é o autor, ator, protagonista e compositor de uma música, sacaneando com a população e falando desse assunto do disco voador. É sacanagem, viu? Eu fiz isso aí mais ou menos um ano depois, eu já estava com essa música toda em mente. E gravei ela, com um ano depois. Geraldinho e Luciano, Zé de Chagas e Toninho, Jerônimo e Muriquito inventaram o disquinho e o plano foi bolado pelo amigo Geraldinho. Você ainda estava mexendo no formigueiro, no caso, hein? Porque assim, esse formigueiro, na verdade, como diz você, esse formigueiro não morreu até hoje, né? Nunca ninguém esquece. Até hoje, ninguém esquece. As pessoas gostam de ouvirem esse disco voador. Foi tanto que, quando a gente fala Serrote dos Tanques, vai fazer o que lá? Vai fazer outro disco? Foi exatamente em cima dessa pedra onde nós estamos. Que foi aqui montado a grande ideia do disco voador. Isso. Foi aqui? Mesmo, foi, aqui mesmo.
Aqui coube os 4 integrantes? Eu estou no meu canto. No mesmo lugar? No lugar onde eu fiquei. E os outros meninos que eram menor do que eu, nem... Coube 4 integrantes aqui? Coube. Aqui, eu quero que você faça a simulação da posição que eles estavam, vocês estavam. Aqui a posição era essa aqui, ó. Eu ficava dentro dessa barroquinha aqui. Certo. Só assim com a lanterna. Só aparecia a lanterna. Só aqui a lanterna aqui. Mas se assim, se aparecesse alguma coisa da cabeça da gente, a gente tava... Não se identificava. Não dava não, que era muito escuro aqui, ó. E eles lá do mesmo jeito também, né? Só assim. Aí depois eu acendi, outro apagava, acendi, outro apagava. E depois quando eu vi que o negócio estava se fechando, o cerco estava se fechando pra gente, a gente desceu. Ficamos ali bem que assim. Aí eles pararam, né? Quando viram que foi aí, quando a gente desceu daqui, foi aonde surgiu a mentira dizendo que eles tinham saído voando em procura de caicó. Aí a gente foi para ali e ficamos em roda, em círculo, rodando as lanternas, fazendo o giro. Aí olha, começou de novo. Aí... Vocês voltaram para cá? Não, a gente, no que desceu, no que as pessoas viam, a gente recuou. Certo. Aí a gente foi para ali, para um pontinho ali, bem ali assim, e ficamos rodando assim, girando. Então foi exatamente nessa pedra aqui. Eu admiro muito essa pedra, que essa pedra me ajudou bastante. Daqui também dá para ter noção o número de curiosos daqui de cima? Rapaz, eu lembro bem que esse pátio aqui, né, era muito lotado de gente aí. Aqui, muitas pessoas, sim. Inclusive, rapaz... Formou a plateia. Você teve uma ideia de montar esse disco voador em outro lugar, saindo daqui? Rapaz, o nosso objetivo era esse. Era de sair daqui, partir por esse matagal aí. Aí pra dentro. Sim, isso. Partir por esse matagal aí, a gente tava com as lanternas, né? Tinha como iluminar bastante. E aparecer lá no cemitério da cidade. Na época lá era um bairro meio isolado. Meio isolado, escuro um pouco. A gente ia lá pra dentro do cemitério e ia focar em procura da cidade pra botar mais gente pra correr. Era. Agora imagina uma presepada dessa, praticamente no centro da cidade. No que apareceu, o pessoal correu daqui para lá e apareceu o cemitério e ia correndo lá para cá. Então, eram 4 ETs que estavam aqui em cima dessa pedra. Era. ETs brasileiro e nordestino. Paraibano também, né? Isso, 4 ETs. E os outros, que eram o quê? Não eram ETs não, os outros dois? O outro lá era filhote, era da mesma família também, né? Era da mesma família. Então, você falou que as pessoas vieram ao encontro de vocês. O que vocês fizeram? Rapaz, no que a gente desceu ali, essa pedra, como eu falei, a gente deu uma rodada aqui, né? Com as lanternas acesas. Aí continuou funcionando? Vamos. Foi aonde surgiu a mentira dizendo que ele estava tomando voo à procura de caicó. Aí a gente veio e... Se aproxima aqui. Nós caímos tudo dentro desse tanque aqui, ó. Caímos sim, em bom sentido, né? Não foi que a gente caiu mesmo, mas nós... Opa, de propósito, né? Nós se escondemos aqui, nessa fenda dessa pedra aqui. Tudo em cima do outro aqui, feito morcego. A gente ficou aqui, nesse buraco aqui. Aqui? Isso, aqui. Uma forma de esconderijo. Isso. Ficamos tudo aqui, ó. Feito um em cima do outro aqui. No que tudo isso é programando para que dê certo para ir no outro dia ou no mesmo dia para o cemitério. No mesmo dia para o cemitério. Só que a gente estava cercado de gente, não tinha como ainda se esconder, né? O medo falou mais alto, né? E aí foi preciso revelar. Foi preciso revelar. Mas revelar você revelou para o proprietário da terra. Isso. E aí como ele me apoiou, na hora que ele me apoiou, rapaz, se você tivesse falado antes que ia fazer isso aí, eu não tinha deixado ninguém subir aqui em cima não, vim aqui para cima não. Aí pronto, aí clareou para mim, né? Por mais que faz quase 30 anos de história desse disco voador, mas as pessoas ainda relatam. Estou aqui com a senhora Miriam, que presenciou esse fato e está aqui viva para contar a história. Quando disseram o disco voador, era tanta mulher chorando e procurando os filhos que o mundo ia se acabar. Foi mesmo, foi assim.
Era tanto desespero, só se ouviu ai ai ai. Menino chegando em casa, mamãe, cadê o papai? Dei um grito, chame ele, dessa vez a coisa vai. Foi exatamente aqui onde a população de São José se reuniu para ver de perto o disco voador que ficava bem ali, naquela pedra. Foi daqui também que a primeira pessoa viu e contou para a família. Através desse vídeo, muitas pessoas vão saber com mais detalhe como foi essa história do disco voador. Eu acho que assim, não tem ninguém que aqui em São José que possa dizer assim, não, eu nunca ouvi falar essa história. Não tem. Por mais que não escutou com todos os detalhes, mas já ouviu falar isso aí. É. Até novos moradores já ouviram falar e arranca o riso das pessoas quando escutam. É interessante assim, que quando vem visitante, né, de outras cidades, até mesmo que não são munícipes de São José, mas que tem conhecimento e vai aquela multidão em grupo e vai relatar. Não deixa sem contar essa história, né? Eu comparo o disco voador como o pica-pau. Qual é a criança que não quer assistir? É o Chaves, o programa do Chaves, né? Por mais que a gente já assistiu várias vezes, né? Isso, é verdade. Geraldinho, muito obrigado por sua participação. Quero parabenizar pela sua criatividade e por toda a repercussão. Por toda a repercussão. Tô lembrando de mim também, viu? Do medo. E todo mundo aí, parabéns e obrigado por sua participação. Não, eu que agradeço a você e estou aí à disposição. Sempre que precisar de mim para alguma participação aí, né? Pode contar comigo. E assim, uma coisa que é como eu disse lá no início da história, é uma coisa que ainda não morreu. Essa história do disco voador, até que você me agradecendo não segura o riso, né? Tá aí a história do disco voador. E para vocês que com certeza gostaram dessa história, peço que deixem o like, inscrevam e ativem o sininho. E aí, Geraldinho? Eu convido vocês também a participarem, a se inscrever nesse canal, né? A Memória do Nordeste. Memória do Nordeste, que é muito bom, conta a história do Nordeste realmente.